O Emílio está de brancas e o adversário dele é o Alexandre Carneiro. O Emílio José com 1919 de rate feed nessa época e o Alexandre Carneiro com 2152 de rate feed neste ano de 2012 em Juazeiro do Norte, Ceará. Então nosso amigo, o mestre Emílio José começou com E4, Alexandre Carneiro então com C5, começando a defesa siciliana, seguido de cavalo F3, cavalo C6, D4, C por D4, cavalo por D4 e agora cavalo F6 e depois de cavalo F6, cavalo C3 foi jogado pelo Emílio José. O Alexandre Carneiro então segue com D6, bispo E3 e D5 atacando diretamente aqui o cavalo de D4 e o José Emílio joga cavalo B3 e depois de cavalo B3, bispo E7, F3 aí ajudando, né, a defesa do peão de E4, roque, dama D2 e aí o Emílio já define o roque grande. E agora depois de bispo E6 com a ideia de atacar esse cavalo em B3, o Emílio roca grande e aí o Alexandre Carneiro joga A6 já com essa A6 com a ideia de levantar peão já B5 e aí o Emílio joga G4 com a ideia aí de G5 atacando o cavalo de F6 e aí o Alexandre Carneiro joga B5. Então agora segue o lance peão G5 atacando o cavalo de F6. Nessa posição é interessante que a máquina diz que é o melhor lance aí seria jogar cavalo H5, né? Mas ele voltou e jogou cavalo E8, né? Ele voltou esse cavalo para casa E8. Então o Emílio aí ele continuou com H4 defendendo o peão de G5, né? E colocando mais peças já próximo ao roque pequeno das negras, né? E agora depois de cavalo por A5, né? Interessante que o Alexandre Carneiro joga cavalo A5 e nesta posição o Emílio poderia tomar cavalo tomar 5, dama tomar 5 e aí rei B1, né? É uma das coisas que pode, uma das situações que pode acontecer nesta posição. Então aí o Emílio José ele jogou cavalo D5 e aí o Alexandre Carneiro toma o cavalo de B3 seguido de A2 por B3 e agora torre de A para C8 e agora segue o lance do Emílio José, rei B1, bispo por cavalo D5 e nesta posição o melhor lance, a máquina diz que o melhor lance aqui é E4 por D5, mas o Emílio tomou dama por D5 e o Alexandre Carneiro joga dama C7, colocando uma pressão, né? Mais uma pressão aí na coluna C e aí o Emílio joga torre de H1 para H2 com a ideia de colocar torre D2, seguido do lance dama C6. Aí a proposta do Alexandre era trocar as damas, só que o Emílio recusou e jogou dama D3, seguido agora do lance cavalo C7 e nesta posição o melhor lance para as brancas, o melhor seria torre D2, mas o Emílio joga bispo H3 atacando a torre, né? Cutucando a torre ali e agora depois de bispo H3, torre B8. O interessante aqui agora é que para as brancas jogarem, como é a vez das brancas, o melhor lance aqui seria jogar bispo F4, né? Mas o Emílio aí já estava com a ideia de importunar os peões lá do roque pequeno das negras, e aí o Emílio já joga H5, seguido do lance torre de FD8, torre de FD8 de Alexandre Carneiro. E nesta posição, mais uma vez, um lance muito bom para as brancas seria torre G1. Mas o Emílio José ele joga simplesmente peão G6 aí já cutucando o peão de F7, cutucando o peão de H7. E nesta posição agora, o Carneiro joga D5, né? Então segue agora o lance peão por F7 cheque, rei por F7 e peão toma D5, seguido de torre por D5. Então, torre D5 atacando dama, dama F5 cheque, dama F6 defendendo o cheque. E aqui nessa troca de damas não tem perigo para as brancas, porque o bispo está defendendo a dama.
O interessante agora é que é a vez das brancas, né, pessoal? E agora as brancas ela tem algumas casas legais para evitar as trocas de torre no momento, que seria torre C1, torre D1 ou torre H1. Todas essas três casas aí, colocando a torre, seria um lance bem melhor do que o lance que vem a seguir. Então o lance que vem a seguir das brancas foi torre D2, né, atacando uma torre de D5, e o Alexandre Carneiro joga torre de B para D8, né? Então agora, nessa posição, o José Emílio joga simplesmente o peão C4, né? Peão C4 atacando a torre e peão de B5. E agora segue o lance torre por torre, né? E novamente torre toma torre e bispo toma torre. Seguido agora então do lance dama por dama e bispo por dama. O Alexandre Carneiro joga peão G6 atacando o bispo e o peão de H, e o Emílio joga peão toma bispo G6 cheque, seguido de peão de H7 toma G6 atacando o bispo e bispo para E4. Seguido agora então do lance das negras, B4 e bispo E3. E agora as negras jogam cavalo por E6, e nesse cavalo por E6 agora o Emílio José ele joga bispo D5 cravando o cavalo, né, tirando esse cavalo de ação. E agora depois de rei F6, bispo por cavalo, rei por bispo, o Emílio agora começa a trajetória, né, de avanço, de subida aqui do rei, para colocar o rei mais próximo ao centro e também proteger o avanço desse peãozinho aqui, ó, o peão de C4, que é a ideia de tentar conseguir fazer esse peão em algum momento chegar na promoção. Então aqui ele joga simplesmente rei C2 e o Alexandre Carneiro ele joga rei F5 seguido de rei D3, e os planos do Emílio aí já vai ficando bem difícil de ser combatido, né? Porque esse peãozinho em algum momento ele vai ficar muito forte, e se deixar avançar o peão vai ter que perder o bispo pelo peão. Então segue agora o lance peão G5 e o Emílio peão C5. O Carneiro joga rei F8 e agora depois de rei C4, peão E4, F por E4, cheque, rei por E4, bispo G1, peão A5, bispo H2, e agora fica muito difícil das negras impedirem o avanço do peão, né? O avanço do peão branco aqui é muito difícil agora. E agora depois do peão G4 e peão C6, o Carneiro abandona a partida. O grande jogador Emílio José de Petrolina, Pernambuco, ganhou esta partida. Então aí, um abraço ao grande Emílio, né, que mandou essa partida aqui pra gente colocar no canal. Um forte abraço, meu amigo, Deus abençoe e até a próxima.